falar de leituras? Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês as 7 leituras mais marcantes do meu mês de janeiro. Janeiro foi um mês insano, eu sinceramente não entendi, mas eu li 22 livros. Na verdade foram 18 livros, 2 novelas e 2 contos, que eram mais puxados para novelas. Eu posso considerar 18 livros e 4 novelas. E foram todas leituras que eu gostei bastante, que foram bem proveitosas, que foram divertidas, e cada uma com sua particularidade, com sua peculiaridade. Eu vou deixar para vocês aqui no box de informações o link do meu Scooby, onde vocês podem acompanhar todas as minhas leituras, e também o link da thread no Twitter, onde eu compartilho lá quais foram os livros que eu li, né, quantas estrelas eu dei, tá tudo aqui embaixo. Só que mesmo tendo lido aí 22 livros muito legais, eu separei 7 livros que foram bem marcantes no mês. E esses 7 livros, gente, eu não incluí os livros que eu li nas férias, porque sobre esses eu já comentei aqui no canal. Então eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês conferirem as minhas leituras de férias. E chega de enrolação e bora lá falar sobre as leituras mais impactantes deste mês de janeiro. Eu vou começar com um livro que de fato, assim, foi o meu favorito, foi o que eu mais gostei, que é o Não É Errado Ser Feliz, da Linda Holmes. Gente, eu amei essa leitura, eu amei o desenvolvimento da trama, eu amei os personagens e ele é exatamente o tipo de livro que eu gosto muito, sabe? Que faz meu coração palpitar, que eu sempre me empolgo e que são histórias que eu realmente sinto assim de uma maneira mais profunda. Nesse livro a gente vai ter a história de uma protagonista que ela descobre sobre o falecimento do marido dela no exato momento em que ela está quase entrando no carro para ir embora, para abandonar esse marido. Ela não vivia um casamento feliz, ela não vivia o casamento que ela imaginava viver e ela já estava nessa vida há muitos anos, porque eles se conheceram ali no fim do ensino médio e ela tinha altos planos que não se concretizaram ao longo desse casamento aí. E aí quando ela recebe, né, essa notícia, ela vai pro hospital, porque ela ainda tem um afeto por ele, mesmo que não seja um afeto de esposa para marido. E eles moram numa pequena cidade ali do interior, então quando tudo isso é descoberto, a cidade meio que começa a tomar conta dela, a apoiar ela, como se ela fosse realmente, assim, uma super viúva, sabe? Mas ela não tá se sentindo viúva, ela não tá sentindo essa perda. E ela tá por um ano ali fingindo para as pessoas que ela tá mal com essa situação, porque as pessoas imaginam que ela esteja mal com a situação e ela tem vergonha de falar sobre o assunto. Até que um dia o melhor amigo dela convence ela a alugar o porão da casa para um amigo dele. Esse amigo, ele era um grande jogador de beisebol, era um arremessador super talentoso que de um dia para o outro perdeu o seu dom, perdeu o poder de arremessar, né? E aí ele vai para esse porão mesmo na ideia de fugir para uma cidadezinha do interior, não ter muito contato com pessoas e passar um ano ali e tentar, né, se manter estável, porque ele realmente já tentou de tudo e ele não conseguiu, então ele entendeu que não é pra ser e ele vai tentar se manter estável ali. A grande questão é que os dois personagens, eles têm ali suas problemáticas, eles têm seus traumas, seus receios, seus medos e eles vão se compreender, porque os dois estão passando por uma situação complicada e a gente vai ver aonde é que essa compreensão vai levá-los. Eu gostei muito por ser um livro de um casal que já é maduro, né, que já vivenciou várias experiências de vida, que pela primeira vez vai estar ali se entregando para um relacionamento de uma maneira muito pura, muito sua, muito própria e que vai ter que lidar com essas barreiras que eles mesmos se impuseram diante dessas situações que eles passaram. E assim, foi uma leitura muito gostosa, o livro se desenvolve de uma maneira muito fluida, você fica muito fixo na história dos personagens, no que eles estão passando, então foi uma leitura que me impactou e eu acho que eu vou falar sobre ele muitas vezes para vocês, porque realmente é o tipo de livro que eu gosto muito, que eu sempre indico. Uma outra leitura que eu gostei bastante, eu não comentei com vocês aqui no canal, fiz alguns stories falando sobre ela, que foi o Confia em Mim, da Fernanda Santana. É o segundo volume de uma série que se chama Anjos Protetores, mas é aquele tipo de série que você não precisa ler em sequência. Eu, inclusive, só li esse livro, não li o primeiro anteriormente. Eles não têm ligação nenhuma, exceto o nome dos personagens principais, que são relacionados a nomes de anjos. Nesse livro, então, a gente vai conhecer uma protagonista que no começo da trama ela tá tendo que lidar com um marido que foi preso, não por um crime grave ou violento, na verdade não por um crime violento, por um crime grave, ele era estelionatário. E aí ela tá, né, indo visitar esse marido na prisão e ela tá
completamente assim, sem entender muito bem o que tá acontecendo, tentando levar a vida ao mesmo tempo em que tá, né, tentando dar suporte a esse marido, e ele é solto. Quando ele é solto e ele volta pra casa, a gente começa a perceber que a relação que ela vive com ele, de fato, é um relacionamento abusivo. E ela também passa a enxergar isso em alguns momentos. Só que esse relacionamento tá deteriorando tanto ela, que ela pensa na possibilidade do suicídio. E é justamente em um desses momentos que ela vai acabar conhecendo o mocinho da trama e ele vai salvar ela de uma grande ali situação. E eles vão ter ali um contato que não esperavam ter, porque ela decide então que a vida que ela vivia não era a vida que ela gostaria de viver, né? E ela vai acabar se mudando ali para um prédio que ele vive. E esse mocinho, ele é um viúvo que perdeu a esposa e a filha. E ele tá justamente nessa fase da vida de voltar a ter contato com a família, de entender que a situação que ele passou e que ele vai ter que lidar com isso pro resto da vida dele. E a gente vai acompanhar esses dois que têm, né, esses corações partidos, se encontrando e entendendo o que eles estão sentindo. Apesar de ter uma premissa que é super clichê, que a gente já tá bem acostumado, especialmente dentro dos romances contemporâneos, né? O que eu gostei muito dessa trama foi a construção da história, a atenção que a autora deu para os personagens, para os sentimentos dos personagens, para o tempo dos personagens acima de tudo, sabe? Da gente entender que a nossa protagonista, ela acabou de sair de um relacionamento abusivo, ela se interessa pelo cuidado, né, que o protagonista tem para com ela, mas ela tem medo, ela ainda precisa de uma fase de conhecer a si mesma, porque ela não sabe quem ela é, então a gente vai vendo toda essa construção da personagem acontecer, desde ela se livrar desse relacionamento até ela, enfim, se sentir livre para, de fato, entrar em um relacionamento saudável, viver a vida que ela sempre quis viver. Então, assim, foi um livro muito emocionante, a construção da trama foi muito bem feita e eu indico bastante pra vocês. Um outro livro que eu gostei bastante esse ano, e esse teve vlog de leitura aqui no canal, foi Verdade ou Desafio, da Victoria Gomes. E, gente, meu Deus do céu! Eu já tinha lido 7 Minutos no Paraíso, eu elogiei, né, rasguei seda pra esse livro aqui e tava super empolgada pra leitura de Verdade ou Desafio. Eu gostei muito de como a Victoria conseguiu conduzir essa história. Ele é completamente diferente de 7 Minutos no Paraíso porque a gente vai ter protagonistas completamente diferentes. É um casal que tá junto há 12 anos, que aí depois de algum acontecimento que a gente só vai descobrindo ao longo da trama, o mocinho, ele foi se afastando, sabe? Ele foi guardando pra si situações, e isso foi intrigando a esposa dele, porque eles sempre falaram sobre tudo, eles sempre foram muito abertos, eles praticam um relacionamento BDSM, onde ela é a dome e ele é o sub, então eles sempre foram muito abertos nas conversas, e ela tá ficando intrigada com isso. E chega num ponto que ela dá um ultimato, sabe? Ou ele explica pra ela o que é que tá fazendo com que ele fique tão distante, ou eles vão se separar, e eles de fato se separam. Só que após essa separação, eles ficam ali um ano naquele vai, mas não vai, sabe? Se encontram muito, dormem junto muitas vezes. Eles estão num relacionamento, num casamento, morando em casas separadas, basicamente. Mas quando ela descobre uma gravidez, ela percebe que é o ultimato real, sabe? Que ela não quer criar um filho dentro dessa relação que pra ela já tá se tornando uma relação tóxica, especialmente porque ela veio ali de uma família que tinha uma relação tóxica e ela não quer esse ambiente pro filho dela. E aí o nosso protagonista, ele vai ter que, né, falar o que tá acontecendo, explicar. E eu gostei muito da forma como a Victoria conduziu a história. Esse é muito mais sensual do que o primeiro volume, até por conta do tipo de relacionamento que o casal vive. Mas assim, a problemática foi muito interessante, a gente não encontra tanto dentro de romances, e eu gosto muito desses casais que são mais maduros, sabe, que se conhecem e que estão passando por uma fase ali difícil da vida. E assim, eu gostei muito da construção mesmo, eu indico bastante a leitura, acho que vocês vão curtir também. Uma outra leitura que eu adorei foi Impostor, da Juliana Costa. Tem resenha aqui no canal desse livro, e esse é bem louco, mas assim, eu gostei também das problemáticas que a autora abordou, da construção da história, enfim, de como tudo foi criado. A gente vai ter aí um protagonista que é irmão gêmeo, que tem um irmão gêmeo, na verdade, e esse irmão gêmeo está às vésperas do casamento, quando liga pro protagonista e fala: olha, eu não vou conseguir chegar pro meu casamento, você poderia ir lá e fingir que você é eu? E aí ele, mesmo que ache que essa ideia é absurda, topa, porque ele, né, apoia o irmão dele.
Só que ele não tem um bom relacionamento com a família, aconteceu alguma coisa aí 2 anos atrás que fez com que ele se afastasse completamente dessa família, e quando ele chega lá e descobre quem é a noiva do irmão, ele percebe que é uma mulher que ele amava na juventude, que ele ainda tinha um sentimento e que deixa ele meio assim desesperado, né? Mas como vai ser só o casamento, o cara vai chegar no fim da festa, eles vão trocar de lugar, nada vai acontecer, pra ele tá tudo bem. A grande questão é que o cara não chega no fim da festa, nem chega na lua de mel, e demora muito tempo pra chegar. E a gente vai ver como é que esse personagem vai lidar com o fato de que ele casou com a noiva do irmão dele, onde é que esse irmão dele está, enfim... O que aconteceu e, mais do que tudo, o que está acontecendo. Obviamente que é meio assustador a ideia da trama, né, de um irmão que vai acabar ficando ali com a noiva do outro irmão, mas conforme a trama vai se desenvolvendo, a gente vai conhecendo as personalidades, entendendo ali as problemáticas, a gente compreende parte da história e assim, eu indico a leitura, tem uma pegada sensual bem forte, apesar de ser uma trama, assim, né, mais puxada para um lado meio que investigativo, de você tentar entender o que tá acontecendo ali, né, tem esses subplots que vão acontecendo ao longo da trama. Também tem uma pegada de comédia romântica muito forte que o casal protagonista traz pra gente e tem sensualidade a todo, então... Foi assim incrível a leitura, eu indico bastante pra vocês também. Outro livro que eu li já mais pro finalzinho do ano e que eu amei muito foi o A Segunda Vida de Missy, da Beth Morrey. Gente... Eu não tenho palavras para descrever o que foi este livro. É a primeira vez que eu conheci uma personagem mais velha, que tinha muita vontade de viver, queria viver novas experiências de fato, foi em A Troca, da Beth O'Leary, também lançamento da Intrínseca. E assim, a sinopse de A Segunda Vida de Missy me intrigou bastante por conta da leitura de A Troca. E quando eu conheci a personagem, eu agradeci muito por ter ficado curiosa com a leitura, por ter me empolgado por ela, sabe? A trama, de fato, vai se desenvolver em torno da história da Missy. Ela tem 78 anos e ela é uma mulher solitária que vive sozinha na grande casa que até então habitava toda, né, abrigava toda a família dela e que agora abriga apenas ela. E ela tem um problema para se relacionar, para conseguir ter contato com outras pessoas, e isso faz com que ela não tenha amigos, com que ela não tenha com quem sair, com quem ela não tenha com quem conversar. Além disso, ela sempre tem uma sensação de que ela tá atrapalhando as pessoas, sabe? Então ela não consegue chegar nas pessoas, as pessoas precisam chegar nela. E aí 2 moradoras ali da cidade vão acabar, né, se aproximando da Missy e vão mostrar pra ela um novo ambiente, uma rede de pessoas que existem naquela cidade que ela não conhecia, e ela vai acabar se soltando, ficando mais familiarizada com tudo. Mas a vida dela de fato muda completamente quando uma dessas mulheres que se aproximaram dela pede para que ela cuide da Bob, que é uma cadelinha que, se não tiver, né, um lar, vai acabar indo para um abrigo. E aí, quando a Missy começa a cuidar da Bob, ela começa a conhecer um novo mundo, sabe? É como se a cadelinha apresentasse para ela uma vida que ela nunca tinha experimentado. E a gente vai acompanhando essa segunda vida da Missy, né? Essa vida dela aos 78, 79 anos, descobrindo um novo mundo, ao mesmo tempo em que a gente entende como foi a vida do passado, com flashbacks de pontos importantes da história dela, que até respondem perguntas pra gente que a gente faz sobre o porquê que ela está sozinha ali, por que ela não tem muito contato com a filha, como é que é a relação dela com o filho que mora na Austrália, o que aconteceu com o marido dela. Então, são várias perguntas que a gente vai tendo as respostas, e é muito interessante a gente ver que ela, de fato, não viveu a vida que ela gostaria de viver, porque ela precisou se entregar para a família, mas que ela tá tendo essa chance, sabe? É um livro que vai falar bastante sobre sororidade, sobre amor próprio, sobre se conhecer e sobre dar a chance para as pessoas se aproximarem de você. Então, foi uma leitura, assim, incrível, que eu indico bastante também. A sexta leitura gostosíssima foi Inesperada Tentação, da Lucy Foster. Esse daqui é o segundo volume de uma trilogia. Eu falei sobre Inesperada Sedução, que foi o primeiro livro aqui no canal também, e eu amei Inesperada Tentação. Tem um vlog pra vocês. Nessa trama, a gente vai conhecer um protagonista que é subchefe de um bistrô, né, meio famoso ali, e ele tem uma filha de 7 meses. Ele teve essa filha aí de um relacionamento que nunca existiu, na verdade, uma ficada que acabou, né, gerando uma criança. A mãe não quis criar a criança, deu pra ele, e ele tá se desdobrando entre o trabalho e manter a filha dele, que é a Jane. E a nossa mocinha, ela trabalha ali na área de marketing e publicidade, e ela não é uma menina de relacionamento sério, sabe? Ela passou por algumas situações aí que fizeram com que ela não confiasse muito no sexo masculino, então ela prefere não se iludir, acabar ficando com os caras e sem comprometimento. Quando eles se conhecem,
A ideia é justamente essa, tanto porque ele sabe que manter uma filha, um relacionamento, um trabalho é complicado, quanto porque ele logo percebe que a mocinha também não é pra isso, ela não quer um relacionamento sério. No entanto, conforme eles vão conversando, vão se entendendo, eles vão percebendo ali uma força maior, mas ele não conta sobre a filha. E aí é o que o plot acontece, né? Até quando ela descobre sobre todas essas questões da vida dele. É um romance, assim, muito gostoso. Eu gosto muito da narrativa da Lucy, é, sei lá, o 5º livro dela que eu leio, talvez. E eu gosto muito de como ela cria protagonistas que são como as mulheres são, sabe? Protagonistas que pensam em si mesmas, que colocam suas vontades também na frente da maioria das coisas, protagonistas que querem curtir a vida, que, assim, não aceitam poucas coisas. Então, eu acho que a forma como ela cria personagens são mulheres que eu me identifico bastante e por isso foi, assim, uma leitura muito gostosa que eu indico pra vocês. E a última leitura que eu tenho pra indicar pra vocês é Impostor, da Ariane Fonseca. Esse foi duro, esse daqui já é um livro pra quem tem, assim, aquela veia puxada mais pro drama, sabe? É uma trama bem profunda, a gente vai conhecer uma protagonista, na verdade a gente conhece ali os protagonistas ainda na infância, meio da adolescência, vão crescendo. E eles dois vêm de vidas muito duras, sabe? Eles passam por situações que crianças não deveriam passar, mas quando eles se conhecem, eles são o apoio um do outro, então eles se ajudam, se auxiliam o tempo inteiro. E isso até que ali, né, na fase dos 15 anos, 16, eles começam um relacionamento, só que a mocinha, ela some. Ninguém sabe o que aconteceu com ela, a gente fica tentando entender. O mocinho, ele fica desesperado, né, buscando por ela o tempo inteiro, e essa busca dura por mais de 15 anos. Até que um dia ele encontra ela de uma maneira completamente aleatória, jogada numa rua sem memória nenhuma. Ele que já tá ali às vésperas de um casamento, né, já tá num novo relacionamento, encontra ela, abriga ela e assim, vai tentar entender o que aconteceu com ela, mas ela tá sem memória. E a gente vai junto com ele sentir a dor de todas as situações que ela passou aí ao longo desses anos que eles ficaram afastados, enquanto a gente vai ver que o sentimento que ele sentia por ela há muitos anos atrás nunca deixou de existir, então ele vai manter isso e a gente vai, né, junto com ele entender todas as situações. Foi uma trama muito intensa, assim, é um livro bem pesado, bem forte, tem vários gatilhos, mas também é um livro, assim, que você consegue se identificar com os personagens, que você consegue sentir a dor deles, sabe? Que você quer entrar na história, fazer um afago, compartilhar as experiências e, assim, foi uma leitura muito intensa também. Então essas foram as minhas 7 leituras mais marcantes deste mês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui se você já leu algum desses livros, se você se interessou, eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica aí no joinha pra mim, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim, tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!